fazer a adaptação das suas bailarinas para o palco. Sim, sabe aquele chororô? Criança que chora, que se gruda, que se agarra na perna da mãe na hora de entrar no palco, ou que então que se apavora ali na hora de dançar no palco? Pois é, isso tudo acontece porque você não sabe fazer um processo adaptativo das suas bailarinas para o palco. Bora lá, que é exatamente como fazer isso que eu vou te ensinar nessa nossa mini aula aqui de hoje. O que é preciso para você fazer? Imaginem, gente, que você tá num lugar que você nunca viu na sua vida, você tá acostumada lá com a sua casa, de repente te tiram de lá, te colocam um pano preto na cabeça e te levam para um lugar completamente estranho. No mínimo, você vai ficar ansiosa, sem entender o que está acontecendo e completamente insegura. Então, é exatamente isso que você costuma fazer com as suas bailarinas. Você ensaia as suas alunas dentro da sala de aula delas e aí num determinado momento você tira ela de lá e joga ela em cima do palco. E aí você quer que a criança que tem 2, 3, 4 anos, 5 anos, se adapte, chegue lá e ache tudo lindo como você acha. Lembre-se que você já passou por todo esse processo quando você começou a dançar também. Hoje o palco é algo natural, é quase que a nossa casa, mas logo no começo não é assim que acontece. Para isso a gente precisa de um processo de adaptação. E como fazer esse processo de adaptação? Bora lá então? É muito importante que você inicie, né? Primeiramente fazendo uma progressão, né, gradual de plateia, para essa criança entender que ela vai dançar para outras pessoas e que tá tudo bem, ela vai se expor. Então, comece fazendo lá, você fez lá a sua primeira aula, elas ensaiaram, elas já sabem bem a coreografia, divida a sua turma em 2 grupos. Um grupo vai ser a plateia e o outro grupo vão ser as bailarinas que vão se apresentar. Você pode até, inclusive, utilizar, né? Você vai ser a mamãe dela, você vai ser a mamãe dela, para que elas sejam ali a plateia. Aqui você já está ensinando o condicionamento de plateia, né? Fazendo essa formação de plateia, onde as alunas precisam realmente aprender a sentar, apreciar o trabalho da colega, a aplaudir no final, que são comportamentos esperados de uma plateia e que não nascem com a gente, eles são aprendidos. Então é importante que a gente faça isso. Então você começa ali fazendo as alunas dançarem um grupinho para o outro. Mas não para por aí. Com o passar do tempo, é importante que você traga uma plateia que seja familiar, mas que não sejam só as minhas coleguinhas. Então você pode convidar, por exemplo, uma outra turminha da sua escola para vir assistir a sua turminha ali para dançar. Então pode ser a turma que vem imediatamente no horário seguinte, né? Ou se você tem 2 turmas que acontecem no mesmo horário, convidar uma turma de maiorzinhas para vir ali. Você pode primeiro fazer essa turma se apresentar para suas bailarinas, para que elas vejam como é que é, elas entendam que tá tudo bem e depois elas se apresentam para essa turminha. Na progressão aqui da adaptação, a gente agora então vai precisar tirar essas meninas do ambiente que elas estão acostumadas, né? Então elas já se apresentaram para a plateia familiar, já se apresentaram para uma plateia estranha e agora a gente vai trocar elas de ambiente. Então tente levar em algum dia as suas alunas para dançarem numa outra sala da sua escola, ou se você dá aula numa escola regular, de repente na área coberta, no ginásio, sem plateia, só para elas dançarem, né? Um dia, vamos fazer hoje uma aula no lugar diferente. E aí leva elas para elas dançarem lá, para elas entenderem esse novo espaço e que tá tudo bem a gente dançar num espaço diferente. Aos pouquinhos você vai trazer uma outra turma, né? Uma ou 2 turmas aí da sua escola, convidar algumas pessoas para assistirem elas dançando. Sempre lembre, coloque as maiores para dançar primeiro para elas, para que a criança entenda. Ah, é isso que vai acontecer, isso chama antecipação, né? Quando a criança entende o que vai acontecer, fica mais fácil de ela poder fazer depois, né? Então a gente trabalha aqui com antecipação e com modelagem, que também é um processo de aprendizagem importantíssimo para a criança. E para só então você fazer um ensaio geral na sua escola, com outros personagens, com mais plateia, e então você levar essas crianças para o teatro, para esse ambiente novo. Antecipe tudo o que vai acontecer. Diga que vai ter luz, mostre que a plateia fica no escuro, mostre os caminhos pelos quais elas vão chegar, pelos quais elas vão sair. Diga que existe um caminho dos artistas, que é exclusivo das bailarinas. Diga que vão ter luzes, cenários, figurinos.
antecipe tudo o que pode acontecer, que o som é mais alto do que a gente costuma utilizar na nossa sala de aula. Então, todos esses processos são importantes que você trabalhe antes. Você pode, inclusive, ir fazendo um aumento gradativo, né, do volume do som na sua própria sala de aula para as alunas irem se acostumando aos pouquinhos. É claro que você não precisa ensurdecer ninguém nas caixas de retorno, tá? Mas é importante que sim, a gente sabe que vai ter lá um som um pouco mais alto do que normalmente elas estão acostumadas em aula. Isso é você ir fazendo um processo, né? Você ir adaptando as suas crianças aos poucos. Quando chega lá no palco, as crianças normalmente já estão bem mais adaptadas, já sabem o que elas precisam fazer, já sabem o que vai acontecer, né? E isso tudo acaba tendo muito mais tranquilidade. Lembre de passar também todas as informações para os pais, porque pai ansioso que não sabe o que vai acontecer, deixa a criança ansiosa também. Então, por favor, avise por onde é que entra, por onde é que sai, que horas que a gente entrega, com quem que elas vão ficar, porque isso tudo ajuda para que a criança chegue mais tranquilo e evite, né, aqueles choros desesperados da criança no palco, tá bom? Mas lembre-se, criança é sempre uma caixinha de surpresa. Às vezes, aquela criança que fazia tudo na nossa sala de aula chega no palco e trava. E aquela criança que às vezes não fazia nada, né, que estava lá mais tímida, com mais dificuldade, chega no palco e se solta. Então, é muito importante que sim, a gente faça uma preparação, porque isso vai auxiliar muito as suas bailarinas, mas também é importante que a gente e que os pais estejam preparados para que a gente possa contornar essas situações, sempre com carinho, com afetividade e com respeito. Se abaixe, olhe nos olhos da criança, entenda o que ela precisa naquele momento. Acolha a criança, não invalide os sentimentos dela. Se ela está com medo, se ela está nervosa, se ela está triste, entenda isso, respeite isso e você vai ver como ela vai confiar em você e vai acabar subindo no palco e dançando lindamente. Imagine só você com 2 aninhos enfrentando aí uma plateia às vezes de 1.000, 1.500 pessoas. Não é algo tão fácil assim não, embora a gente às vezes ache que é. Para você saber tudo sobre os comportamentos humanos, sobre como você lida com os comportamentos das suas bailarinas e todo o processo de adaptação, eu te mostro tudo isso dentro da metodologia completa da Psicopedagodança. Sim, né? Lá a gente fala sobre processos adaptativos e também sobre comportamentos, como que a gente lida com os comportamentos das nossas bailarinas. Se você quer saber mais sobre toda a metodologia da Psicopedagodança, clica no link que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo agora, ou então digita aqui nos comentários professora motivadora, que a gente te envia o link com todas as informações aí da minha metodologia completa. Bora lá ter crianças bem adaptadas, curtindo o momento do palco, para que elas se apaixonem pela dança e dancem com você pela vida inteira? Vem comigo que eu te mostro como fazer isso.